Oiê, aqui é a Daniele e esse é o canal Diário de uma Chama Gêmea. Estamos no dia 10 de setembro de 2025 e, como prometido, primeiramente, eu apareci de novo. Gente, a minha vida, ela fica sem sentido se eu não fazer isso. Desde sempre eu senti que eu tinha que abrir um canal no YouTube, mas todo mundo sente isso, não sei, algumas chamas sentem que o chamado é pra conversar com as outras pessoas, mas eu nunca tive. Primeiramente, foi a coragem de falar. Tipo, quem eu sou ainda não tenho, por isso que vocês não me veem a minha cara. Quem sabe um dia eu estou trabalhando pra isso. Não que eu estou negando a minha espiritualidade, mas eu acho que eu não tenho o dom. Vocês podem ver, assim, nos meus vídeos. Esses são os primeiros vídeos e estão me servindo como um treinamento. Eu penso muito rápido. A minha consciência, ela digere aquilo e some. Vai pro inconsciente na hora. Eu acho que justamente por pensar muito. Então, lembra que no último vídeo eu acho até que ficou meio sem conclusão, porque some as coisas da minha cabeça. E até na terapia acontece isso comigo. Claro que com certeza tem um motivo espiritual que eu não conheço por trás, mas eu ainda não me vejo assim nessa posição, sabe? Eu tenho assim a coragem, eu criei, né, a coragem agora de trazer essa conversa comigo mesma pra vocês, porque eu tenho muito disso. A minha cabeça, eu converso comigo o dia todo. E às vezes eu penso coisas tão profundas que eu fico pensando, cara, se eu abrisse o canal era pra isso, entendeu? Era pra trazer essa reflexão pra outra pessoa e pra ver também o que as outras pessoas estão pensando sobre. Mas enfim, queria me parabenizar por estar aqui de novo. Eu não sei se isso é a minha missão. Eu escuto muito assim um chamado espiritual pra isso, mas eu não acho que seja concretamente isso pra mim, né? Pra eu que não sei. A minha missão tem muito mais a ver com ajudar meninas assim de 15, 13 anos a ter um direcionamento feminino que eu sinto que faltou assim na minha criação. Pra mim é isso. É onde eu me sinto mais conectada. Mas talvez esses vídeos cheguem até essas pessoas, entendeu? E é através daqui que eu consiga conhecer ou me conectar com essas pessoas. Mas eu tô fazendo o que tem que ser feito. E estou aqui de novo no dia 10. E como eu prometi ontem, eu quero trazer esse insight que eu tive recentemente. A minha chama está em outro relacionamento. E eu, nos últimos meses, assim, eu tenho procurado mais conteúdos sobre isso. Mas não é uma coisa que as blogueiras chama gêmeas colocam muito de título, entendeu? Chama gêmea outro relacionamento. E até quando colocam e eu assisto o vídeo, é uma coisa meio inconclusiva. Ninguém sabe direito o porquê. Até porque, acredito eu, que cada chama num outro relacionamento tem muito a ver com a gente, né? Com a nossa própria dinâmica, com o nosso próprio estar da chama desperta no momento. Então, assim, ninguém tem a resposta. A resposta, ela tá dentro de você. Mas é uma questão muito profunda. E eu estou vivendo um momento maravilhoso na minha vida, na minha dinâmica, no meu despertar. Eu recentemente, literalmente saí da Matrix, assim. Então, eu já não vivo mais conflitos que há um mês atrás, pra mim era tudo. E agora, parece que essas coisas, esses conflitos, assim, hoje eu olho para as pessoas vivendo, e para as picuinhas, e para as coisas que estão acontecendo no mundo, e para os próprios dramas de relacionamento das pessoas próximas de mim, distantes de mim, dramas de novela, de série, e aquilo não capta mais o meu sinal, porque eu saí da Matrix e isso parou de fazer sentido para mim, entende? Então, eu tenho procurado, né, a razão no meu relacionamento, na minha própria dinâmica e despertar espiritual do porquê a minha chama ainda está em outro relacionamento. Sendo que eu estou vivendo todas essas coisas boas. Tô conseguindo superar medos que eu tinha muito, como aparecer na internet, como criar esse canal, que seriam coisas para mim, há 2 meses atrás, inconcebíveis. Eu tinha muito medo, eu sabia, eu queria, mas era um medo gigantesco. Eu não conseguia sair daquela inércia. E do nada,
Eu consegui. Do nada é como se, assim, a opinião das pessoas simplesmente, pra mim, não importassem, porque o que importa é eu ser eu mesma. Eu ser essa pessoa que eu estou conhecendo. Eu ser a minha alma. A minha missão aqui é me despertar espiritualmente. Quem quiser vir comigo e me acompanhar, esteja do meu lado. A pessoa que quiser olhar de longe e falar mal, é o problema dela. Porque quando todos estivermos no mundo espiritual, vamos ter certeza que quem tinha razão era eu. Enfim, isso não vem ao caso. Mas em busca, né, dessas respostas e vivendo esse momento tão legal na minha vida, eu ainda me questiono, eu estava, né, tenho me questionado sobre isso, tipo, todo mundo fala, é uma questão sua, é interno, o que está fora é o que está dentro, e eu, meu Deus, o que ainda tá faltando? Sabe? E eu com eu perto da minha chama gêmea, eu enfrentando os meus medos, eu olhando de frente, eu permanecendo quando eu queria fugir. E eu não conseguia encontrar. Então eu comecei a pedir muito. Eu sempre quis, eu sempre pedi, mas que nem eu falei no vídeo anterior, eu tive que sair daquele lugar, né? Eu tive que abrir mão daquele pseudo relacionamento. Eu tive que sair daquele lugar, tipo, quero um relacionamento assim, assim, assado, porque é o que eu mereço. E foi abrindo mão dessas coisas que eu cheguei aqui onde eu tô e eu comecei a perguntar loucamente pro meu inconsciente. Eu dormia e eu pedia. Tipo, inconsciente, Deus, universo, guias e mentores, todas as pessoas que estão aqui para me auxiliar no meu despertar, no meu processo, por favor, tragam a minha consciência e me ajudem a alcançar esse estado meditativo onde eu sei o que é, onde eu consigo ver e desatar esse nó. O que tá faltando? E pedindo isso. Tinha dia que eu lembrava, tinha dia que eu não lembrava. Mas pedindo isso. Até que aconteceu, né, esse caso que eu contei no último episódio, em que eu tive que negar a presença da minha chama gêmea. Era uma coisa que eu tinha decidido já, depois do nosso último encontro, onde a minha alma não reconheceu ele. Foi bem esquisito, assim, nossa. Tenebroso. E depois disso, a gente conversou ainda no celular de vídeo e eu ainda via ele feio. Gente, pra mim, chega a ser engraçado porque é quase inconcebível. A gente tem uma atração pelo outro surreal, é muito grande. E foi desde o começo, essa atração, assim, é física mesmo, que sempre que conectava a gente muito forte, que a minha visão é que conecta ele muito a mim, assim, é uma coisa que ele nunca conseguiu entender. E ele não consegue nomear, ele não consegue dar razão pro tanto que a gente se sente atraído um pelo outro. E eu vi ele de vídeo e ainda assim, eu queria repelir, queria falar, nossa, tchau, vou desligar. Não conseguia reconhecer ele no vídeo, na foto que ele me mandava. Foi uma coisa bem sinistra. E eu já tinha tomado essa decisão. Mas foi bem nesse final de semana mesmo que aconteceu. Ele me fez uma proposta, gente, de um dia, assim, que é o dia que meu ego quis viver com ele. Juro. Ele falou assim, eu falei que não, né, que não ia dar. E ele falou, você não tem noção do que eu planejei pra gente esse final de semana. Daí eu peguei e falei assim, eu tenho sim. Porque eu mesma já vivi na minha cabeça 1000 vezes. Porque sim, gente, o nosso ego planeja dias perfeitos e maravilhosos com a minha chama gêmea. E a minha última missão, a missão mais recente, tipo, o castigo ou, não sei, a prova mais difícil que eu tive recentemente foi negar esse dia perfeito. E foi muito difícil, porque eles sabem o que a gente mais deseja no nosso coração e ele apontou pra isso e atirou a flecha. E eu tive que falar não. E eu falar não pra isso, que era um sonho meu, que se tornou um sonho dele, do ego, né? Dos nossos egos. E ele se sentiu completamente ferido, tanto que ele foi embora. Mas assim que eu comuniquei ele a isso, assim que eu falei não, tudo, gente, foi quase instantâneo. Tudo clareou pra mim. Eu vi na hora o que era. Desde esse dia em que eu
vi ele, eu passei a achar ele feio, que eu vi o ego e não foi a alma, não reconheci. Ai, gente, cometi o erro dos erros. E agora eu vou ter que juntar os áudios. Mas, enfim, desde esse dia, eu meio que parei de sentir dó do ego dele. Entendeu? Aí eu comecei, assim, as coisas começaram a aparecer pra mim. E eu comecei a pensar, cara, eu fico com tanto medo dele se sentir mal, dele ficar triste, dele ficar brigado comigo. Eu fico protegendo esse ego dele, sendo que ele é um cara adulto. Ele é um cara muito trabalhador, inteligente, rico, sabe? Tem uma mulher, então, assim, né? Gosta de sair, gosta de beber, gosta de se divertir. Ele é bem adulto. Eu não preciso ficar protegendo ele. Eu não preciso ficar me contendo pra proteger ele de medos de coisas que ele precisa superar. Gente, quantas coisas eu não abri mão. Eu abri mão da minha vida financeira estável e de morar num país na Europa. Eu abri mão da minha carreira. Tipo, claro que foram coisas que a minha outra personalidade construiu. Mas eu saí desse lugar, entendeu? E aqui, estando aqui no Brasil, eu também já saí de vários lugares. Eu deixei um emprego que não fazia parte da minha alma, que também foi difícil pra mim, porque também me trazia uma estabilidade financeira, não me trazia abundância, mas me trazia estabilidade. E a gente sente medo, sim, de largar essas coisas. Eu saí do meu pseudo-relacionamento. Antes desse pseudo-relacionamento, eu também me relacionei com um cara que era um cara muito gente boa pra mim. Isso foi ano passado. E que me ensinou coisas. Eu consigo ver a pessoa boa que ele foi na minha jornada espiritual, porque ele me mostrou que homens podem ser bons, sim. Que você pode ser mimada, tipo, no dia mais normal da tua vida. Você pode ganhar flores, sim. Você merece, sim. Você merece ser buscado em casa, que alguém abra a porta do seu carro, sim. Sabe? E ele me mostrou isso. E eu tive que abrir mão dessas pessoas boas para as coisas ir acontecendo na minha vida. Então, desde esse dia, eu parei de ter um pouco de dó dele. E desde essa comunicação, quando eu tomei essa decisão e eu comuniquei a ele, as coisas apareceram na minha cara. Foi tipo, na hora eu consegui... Não foi na hora. Foi 12 horas depois. Eu dormi e acordei pensando nisso. Qual era o meu problema? Quais são as perguntas que eu sempre me faço? Porque o que eu andava falando muito mesmo, assim, nos últimos 15 dias, eu quero que você me veja. Eu acordava pensando nisso, falava assim, poxa vida, eu queria tanto que ele despertasse, eu queria que ele me visse, que ele visse a pessoa que eu sou, que ele me reconhecesse. Gente, eu acordei com isso na cabeça, de tipo assim, ele não me vê, ele não me reconhece, porque eu não me vejo. E eu não me reconheço. Porque eu escolho poupar o ego dele, me encontrando com ele de um jeito que não faz bem pra minha alma. Porque, gente, os nossos encontros eram... Eu sempre tava travada. Às vezes eu esquecia tudo e vivia muito bem aquele lugar. Tipo, a gente conversava, era legal. Mas aí, do nada, vinha alguma coisa dentro de mim que sussurrava tão alto que é a minha alma falando de tipo, isso tá errado. Não é aqui que a gente quer chegar. Sabe? Esse aqui é o caminho, mas não é o ponto final. Você não pode ficar parado aqui, nessa zona de conforto. Você não pode ceder pro ego dele e nem pro seu. Isso aqui é a sua zona de conforto. Se você quiser ficar só aqui, a gente não vai chegar no maravilhoso, no perfeito, sabe? Que é a iluminação. Entende? Aqui não é o seu lugar. Então vinha em mim isso e eu ficava sombreada na hora. Eu perdi o clima. Eu não queria mais ficar junto. E eu fazia essas concessões pelo meu ego. Não vou negar, porque alguma coisa dentro de mim com certeza também precisava desses encontros. Mas também pelo ego dele. E naquele dia, no meu aniversário, a última vez que a gente se encontrou e eu não vi ele, não reconheci, eu percebi isso. Eu falei assim, gente, minha alma não aguenta mais isso. Eu não posso mais fazer isso. E tudo clareou na minha mente. Não me escolhe, porque eu não tô me escolhendo.
porque eu ainda tô fazendo concessões pro ego. Então ele também faz concessões pro ego dele, que é ficar estável no relacionamento que ele tem, na vida que ele leva. Ele também não vai me ver se eu não me ver primeiro. Se eu não me respeitar, se eu não for a divina feminina, se eu não for a deusa que vive em mim, se eu não agir de acordo com os meus princípios. Uma coisa é se conhecer os princípios, os seus, não crenças que colocam na sua cabeça. Uma coisa é conhecer os seus princípios, outra coisa é já agir de acordo com os seus princípios. Porque é muito difícil, gente, falar não para coisas que você desejou muito. E eu desejei muito esses encontros. Eu desejei muito, na verdade, tudo que ele tem me dado. Escutar declarações de amor. Quantas vezes eu não sonhei com isso? Quantas vezes não me achei louca por nunca escutar e amar tanto uma pessoa? E agora eu tenho tudo isso, ao ponto de me ver com tudo isso na mão e não saber o que fazer. Eu escutava mil eu te amo, e eu falava pra ele, gente, o que eu faço com isso? Não quero ouvir isso. Tipo, você me ama, você me fala, eu sinto, você sente, e eu sinto de verdade. Eu consigo ver que é verdadeiro nos seus olhos, até porque a gente sabe da dinâmica, né? Eles não sabem. E eu falava isso pra ele, assim, que eu conseguia sentir, eu tô vendo, mas ainda assim tá lá. Não muda o fato de que você tá nesse relacionamento. E até mesmo depois de parar de me incomodar com isso, eu ainda não mudava o fato de que ele tava num relacionamento, que ele não saía disso pra ficar comigo, que ele não me escolhia. Então, e mesmo vivendo essas coisas maravilhosas, porque eu me parei e perguntei, falei, gente, que mais que eu preciso descobrir? Por que ele ainda tá lá se tá tudo isso de bom acontecendo comigo, mas ainda assim não me escolhe? Mas é óbvio, porque eu não me escolhia. Eu não escolhi os meus princípios. Eu não escolhia viver a pessoa que eu vim ser, entendeu? A divindade em mim, que veio florescer nessa encarnação. E todos esses outros problemas de Matrix, de 3D, não existem, porque o meu único objetivo nessa encarnação é evoluir. Através dele ou não. Cumprir a minha missão divina que eu vim cumprir com a minha alma. O que eu tiver dele é uma consequência. E hoje eu não tenho mais medo. E eu não tenho mais medo de deixar, gente. De deixar ir. Porque o impossível já aconteceu pra mim. Que é ele vir manso, que ele me ligar de madrugada, que ele fazer declarações de amor pra mim, que é ele me falar que não consegue viver sem mim, mas consegue, né? Porque tá lá. E tudo isso pra mim era um impossível. Era impossível. Eu nunca vi ele fazendo isso. Não passava pela minha cabeça que um dia ele ia vir atrás de mim se eu abandonasse ele do jeito que eu abandonei da última vez. Então eu não tenho mais medo. E só o abandonar da última vez me trouxe nesse lugar onde que eu não tenho mais medo. Onde eu acredito no mundo espiritual e eu acredito que o que está dentro é como está fora. E o que eu mudar dentro de mim vai refletir fora. Do jeito que eu quero? Não. Vai refletir do jeito que é necessário para minha alma evoluir. E eu aceito isso também porque eu confio na espiritualidade 100%. Eu tô aqui para cumprir o meu papel. Então, para chamas gêmeas que tem chama gêmea em outro relacionamento, pode ser que essa seja a sua resposta, a resposta que você estava procurando, ou pode ser que esse seja só o caminho para você parar e se perguntar para o seu inconsciente o porquê ele tá lá ainda, o que ele está refletindo para você. Eu sei que essa é a pergunta de milhões, porque eu fiquei sem respostas por um bom tempo. Mas acredito que as concessões que eu fiz e as escolhas que eu fiz, o olhar pra mim, colocar o meu ego no lugar dele, colocar o ego dele no lugar dele, me trouxeram essa resposta. Então esse é o caminho. E eu sei que às vezes, muitas vezes, o nosso ego escuta isso, de que tá sempre na gente a chave da dinâmica tá com a divina feminina. E a gente não quer que isso seja verdade, mas é verdade. Mas, porém, entretanto, a gente só vai saber a resposta, se serviu pra mim ou não, se era realmente essa pergunta, né? Quando
o bendito aparecer de volta, o como ele vai aparecer, o que ele tá passando, né? Ó, vou falar bem a verdade pra vocês. Nesses últimos dias, tava sentindo muito a energia dele, a noite escura da alma. Nesse momento, não consigo chegar a nada. Senti nada. Eu posso até, sabe? Às vezes eu faço esse movimento de força, assim, do meu cardíaco. Porque eu sei que é como eu me conecto com ele. Não sei explicar como. É só o meu jeito. Mas eu faço essa forcinha, assim. Ai, quero ir lá. Ai, quero ir lá. E alguma coisa tá fechada, assim. Bloqueado. Eu desenvolvi também uma técnica muito engraçada, que é... Hoje eu tô em relacionamento sério, gente. E a gente tem um relacionamento sério, seríssimo. Que é com o eu espiritual dele. Que também sou eu, né? Que tá lá no mundo espiritual, todo evoluído. E a gente é, nossa, romance melhor amigo. E esse eu espiritual me fala. Ele fala assim, Dani, agora eu não posso ficar com você, porque eu tô lá com ele. E é muito importante agora eu estar lá na presença dele, porque ele tá dormindo. Nossa, ele tá dormindo e aqui, quando ele tá dormindo, eu posso fazer maravilhas por ele. Que você nem consegue imaginar. E que um dia eu fiz por você. Quando você também tava desacordada, eu fui insistente. Eu tava aqui do seu lado. E eu vim aqui pra te acordar. E hoje você consegue me ver, consegue ter um relacionamento comigo, me sentir, conversar comigo. E agora a gente precisa fazer pra ele. E eu sou essa parte, a sua parte espiritual, que tem que ir lá conversar com ele. Então agora eu não posso ficar com você, porque eu vou lá com ele. E assim fica subentendido a nossa conversa, minha conversa com o meu eu espiritual, que é o próprio eu espiritual dele. Gente, com isso eu termino esse dia maravilhoso. E é isso. Muito obrigada. No próximo áudio-vídeo, podcast, nós vamos falar sobre como a Matrix se revelou pra mim. De um dia pro outro, foi inacreditável. Até agora eu tô meio sem entender. Mas eu vou falar porque vai que traz, né, grandes reflexões pra vocês. Então é isso. Beijinho no coração. Tchau, tchau.